para, para esse momento, culto SEB, hoje, domingo, dia 17 de maio de 2020. Este quem vos fala é o pastor Otoniel Santos, da Comunidade Evangélica da Barra, em Marataízes, estado do Espírito Santo, Brasil. Gostaria da atenção de todos. Aí tem a música O Carpinteiro no fundo musical, quando faremos a leitura da palavra de Deus. Salmo 127, você que tem a sua Bíblia pode acompanhar conosco. É apenas o versículo 1 desse salmo. Como já disse, são leituras curtas e estamos procurando aí da melhor maneira transmitir uma mensagem breve, porém significativa, edificante, né, que possa instruir e trazer-lhes cada vez mais e mais, né, conhecimento, sabedoria e o alimento de Deus para as nossas vidas, tão necessários para esses dias difíceis que temos vivido. Salmo 127, versículo 1 fala, o título desse salmo é interessante: todo bem procede de Deus. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como é apenas um versículo, farei novamente a leitura do mesmo. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que Deus abençoe esta palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus santo, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Abençoe esta palavra poderosa, palavra rica aos nossos corações. Que a mesma venha falar, ó Deus, aquele que está interagindo, aquele que está assistindo essa live, entra na sua vida, entra nos lares e permitam, Pai querido, permita que esta palavra seja edificante, que esta palavra seja poderosa, que esta palavra seja o alimento de que Ele tanto precisa para esse momento. Te pedimos estas bênçãos, usa-nos como verdadeiros instrumentos, uma ferramenta do Senhor nas Tuas santas mãos. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Estamos ouvindo aqui uma bela melodia do Alessandro Vilas Boas. Antes de começarmos a transmissão dessa mensagem, gostaria de anunciar que amanhã nós temos a live Momento SEB de Oração. Um momento em que nós estaremos, além de trazendo uma palavra, também orando ao Senhor, orando pela nossa terra, orando principalmente aqui por Marataízes. Nós teremos aí 15 dias praticamente, né, em casa, recomendação aí, através de um decreto municipal. Estaremos obedecendo esse decreto, até porque devemos ser obedientes às leis dos homens, como recomenda a própria palavra, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então esse momento aí desses 15 dias, nós estaremos aí também nos comunicando até com mais frequência para a edificação de todos. Deus abençoe a Tayane, a Suelen Braga, Deus abençoe nosso irmão Carlos Nunes, Ledi Azevedo, né, Carlos Benevides, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Carlinhos. Um abraço, um beijo no coração aí, seu e de toda a sua família. Nós abençoamos a todos. Tiana, Aurora, Jaqueline, minha prima Aurora, querida, Deus te abençoe. Toda a família Estevão aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, amados, aqui a palavra, né? Nós somos orientados. A palavra é o nosso GPS. A palavra é o que nos orienta. A palavra é o que nos dá suporte, né? O que nos dá instrução. Então, nós acatamos a orientação da palavra. Então, eu gostaria, nesse instante, de estar aí trazendo esse recado a todos. Colocando o som aqui um pouquinho mais baixo, para que nós possamos, assim, comunicar-nos
da melhor maneira. É interessante esse salmo, principalmente esse versículo primeiro, porque aqui tem alguns verbos que nos ajudam a esclarecer, até mesmo e a nos ajudar esse momento pelo qual estamos passando. Aqui, primeiramente, ele coloca uma condicional, né? Para quem conhece um pouquinho da língua portuguesa, quando usa esse prefixo aí, essa pequena palavrinha se, é uma condição. Se o Senhor não edificar a casa, então quem edifica a nossa casa? A nossa casa espiritual. Quem é que edifica a nossa vida? Quem é que edifica a nossa família? Quem é que edifica a nossa igreja, a nossa sociedade, a nossa cidade? Tá? Aqui diz, se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver em primeiro plano, se o Senhor não estiver à frente desses projetos todos de nossa vida, tudo vai ser em vão. Como diz aqui, em vão trabalham os que a edificam. Então, meus amados, o nosso trabalho, né, não terá êxito, será um desperdício se nós não colocarmos Deus à frente dos nossos projetos, se nós não colocarmos Deus à frente de nossas vidas. A própria palavra recomenda, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus está à frente de cada projeto, seja ele material, financeiro, econômico, espiritual, familiar, né? Todo e qualquer projeto da nossa vida, os sonhos da nossa vida devem estar, todos eles, direcionados por Deus. Então Deus deve estar à frente deles. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu fiz algo e deu errado, né? Eu achava que era a vontade de Deus. Eu vou fazer algo e quem sabe vai dar certo. Tem tudo para dar errado, né? Porque não coloca Deus à frente dos seus projetos. Então a nossa vida deve ser pautada, em primeiro lugar, direcionada por Deus. Antes de fazermos qualquer coisa, devemos consultar ao Senhor. E Ele tem inúmeras maneiras de nos responder, seja através da palavra, até mesmo, muitas vezes, até através da boca de uma criança. Deus nos orienta através dos sonhos, das revelações. Há muitas maneiras de Deus nos responder, segundo o seu propósito e segundo as suas instruções e orientações. Então, se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não fizer parte, ou não for parte integrante, primícia dos projetos da sua vida, estamos fadados ao fracasso. Temos um projeto aí para a cidade para paralisarmos durante 15 dias. Deus deve estar à frente desse projeto. Como? De que forma? De que maneira? Dando paciência ao povo. Temperança. Eu tenho pregado, tenho falado muito sobre isso. Domínio próprio. É momento de recobrarmos a nossa consciência, até porque somos seres inteligentes, pensantes. Se temos essa capacidade, temos a capacidade também de não pensarmos apenas em nós mesmos, mas pensarmos também no próximo. Temos usado a palavra empatia, o amor ao próximo. O fato de eu estar limitando a mim mesmo, o fato de eu estar recluso em minha casa, não será apenas benéfico para mim, para a minha família, mas será benéfico para toda a cidade. Porque os planos de Deus, eles são racionais. Deus não nos chama para darmos um salto no abismo e pensar que vai dar tudo certo. Um salto no obscuro e achar que vai dar tudo certo. É interessante que a Bíblia fala que a fé é comparada ao alicerce. Muito embora você não veja o alicerce de uma edificação, mas você sabe que existe. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muito embora não vejamos, mas nós acreditamos na sua existência. Abençoamos a Tereza, Marcelo Cândido, aí meu genro. Deus abençoe a todos que estão interagindo conosco, tanto no Facebook da Comunidade Evangélica da Barra, quanto em nosso canal aí, através do YouTube. Estamos aí já transmitindo a nossa segunda mensagem através do YouTube.
Na segunda parte desse versículo, estamos meditando no Salmo 127, versículo 1, diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É interessante que o primeiro verbo a ser usado foi o verbo edificar. E aqui agora usa o verbo guardar. Quem é que guarda? Quem é que protege? Quem é que nos livra? Quem é que nos garante, ou quem é que pode nos garantir que teremos êxito em nossos projetos? Sejam eles pessoais, familiar, né? O projeto de sociedade, como esse projeto, né, de 15 dias reclusos em nossos lares, de 15 dias em que deveremos, não somente Marataízes, mas muitas cidades do Brasil. Estava vendo um decreto muito semelhante também da cidade de Campos, dos Goitacazes. Então, meus amados irmãos, se Deus não guardar, se Deus não estiver à frente, guardando, protegendo e nos livrando de todo o mal, é o que Ele vai nos proporcionar. Quando nós profetizamos aqui que o mal não chegará à porta da nossa casa, isso não quer dizer que nós não devemos tomar as precauções. Isso não quer dizer que nós não devemos nos prevenir quanto a essas situações que estamos vivendo. Então a prudência, aí entra a questão da prudência. É como tomar o volante de um carro e fechar os olhos e dizer assim, não vai acontecer nada de mal comigo, porque Deus vai abençoar meu carro. Eu vou fechar os meus olhos aqui, eu não vou cometer nenhum acidente. Isso é imprudência. Então, aqui Deus, na sua palavra, recomenda a prudência. Ele vai nos guardar. Mas isso não quer dizer que você vai ser imprudente e que Deus vai te guardar e vai te proteger, mesmo que você feche os olhos para as realidades que estamos vivenciando. Quero mandar um abraço para minha prima Fernanda. Deus te abençoe, Fernanda, Pai do Senhor. Nosso irmão, o Everton, Deus te abençoe. Marcela, né? Deus abençoe a todos aí, viu? Juninho, seu filho. Amém. Serginho mandando aí a paz para todos. Então, meus amados, assim como Deus é quem edifica, Ele é o mesmo que guarda. É interessante que na última parte desse versículo fala, em vão vigia a sentinela. Né? Então o que guarda é aquele que vigia. É interessante que quando Jesus fala sobre vigia, Ele fala, vigiai e orai. Você pode observar que a prudência está sempre associada, né, à razão. Né? A prudência e a razão caminham juntos. Quando nós falamos que fé não é um salto no abismo, não é um salto no obscuro de qualquer situação, é nesse sentido que Deus está nos ensinando. Né? Deus lhe abençoe, pastor, com essa palavra maravilhosa vinda do trono de Deus para fortalecer a todos aqueles que creem no Senhor Jesus e na sua palavra. Amém, Marcos Dias. Deus te abençoe, presbítero Marcos Dias, que está conosco interagindo pela rede social. Os irmãos podem mandar os seus comentários, nós estaremos aqui na medida do possível, né, transmitindo e ao mesmo tempo lendo aqui os comentários para a edificação de todos que estão participando conosco nesta noite. Então esse versículo aqui é por demais profundo. Você pode observar que é apenas um versículo, mas que traz mensagens poderosas para os nossos dias, que traz mensagens significativas para serem colocadas em prática, porque mensagem é para isso. Quando Deus instrui é nesse sentido. Zezinho, Deus te abençoe. Zezinho sempre conosco aí da Barra. Deus abençoe, Zezinho. Em nome de Jesus, um abraço aí, um beijo no coração de todos aí, em nome de Jesus. Então, o Senhor, Ele edifica e guarda. Ele garante isso para nós. Se porventura houver alguma situação em que os meus olhos carnais não possam enxergar, em que os meus braços não podem alcançar, em que as minhas pernas não são suficientes para chegar a uma determinada situação, aí sim vai entrar o livramento de Deus. Aí sim vai entrar a providência divina. Mas Deus não vai agir quando eu ajo, né, de forma premeditada, lançando-me, né, de forma imprudente. Né? A imprudência tem levado ao caos. A imprudência tem levado às mortes que temos assistido aí nesses dias. Quantas vezes, quantas pessoas vitimadas de inúmeras formas, maneiras, né? Acidente de carro,
muitas vezes uma doença contraída, porque premeditadamente a pessoa foi de encontro àquela doença, quando não deveria comer ou ingerir determinados tipos de alimentos. Se o diabético ele sabe que não pode comer açúcar em excesso, então é imprudente comer açúcar, por exemplo. Então, amados, Deus nos ensina a sermos prudentes. A palavra do Senhor nos ensina, porque nós temos a sabedoria de Deus, e é momento de sermos sábios. Deus está chamando ao seu povo, para que seja um povo sábio na terra. É interessante que o povo de Israel sempre foi um povo muito instruído. A instrução é algo sábio, é algo que Deus se agrada, de um povo sábio, de um povo que enxerga, além dos seus olhos naturais, procura também enxergar com os olhos do Senhor. Então esse versículo, nessas duas partes, ensina duas coisas básicas importantes para todos nós. Deus vai edificar, Deus vai guardar, e acima de tudo, junto a isso, vamos fazer a nossa parte. Eu sempre apregou em nossa igreja que é a nossa contrapartida. As pessoas querem ser abençoadas, mas muitas vezes não querem orar. Em nossa live especial de ontem, sábado à noite, falamos, que precisamos orar mais. Deus abençoe Jorge Luiz, amém. Denise Gonçalves, tem vários irmãos aí chegando conosco. Zezinho, lá da Barra, Deus te abençoe, Zezinho, amém. Então, meus amados, veja bem, precisamos orar mais e orar mais intensamente, até porque no livro de Tessalonicenses fala sobre isso, orai sem cessar. Falamos ontem sobre Daniel, o homem que orava 3 vezes ao dia, e isso era uma praxe, era um costume, era um hábito dele, estar sempre orando, mas sempre atento também, porque as tramas dos inimigos contra ele eram frequentes. Então, ao mesmo tempo em que ele orava, ele estava atento a tudo que estava acontecendo à sua volta, as tramas dos inimigos contra ele, mas ele se reportava a Deus e não aos seus inimigos. Ele falava para Deus dos seus problemas, das suas dúvidas, dos seus dilemas. Ele falava para Deus em relação aos seus adversários, o que estava sendo forjado pelos seus adversários para ceifar-lhe, para tirar-lhe a vida. Até citamos aquele belo hino muito antigo, conta para Jesus onde é a sua dor. Quando nós entendemos que é Deus que edifica, é Deus que guarda, é Deus que protege, é nesse sentido. É nesse sentido de que não vamos baixar a nossa guarda, não vamos esmorecer, vamos orar com mais frequência, mas vamos vigiar também com mais frequência. Podemos vigiar os nossos pés. Nesses 15 dias agora em Marataízes temos que vigiar mais, vigiar se há necessidade de sairmos de casa, para onde iremos, com quem conversaremos, não nos expormos muitas vezes a um jugo desigual. Então, meus amados, esse é o momento, momento em que nós precisamos nos ater cada vez mais, e que Deus nos abençoe, e que esta mensagem sirva de alerta para todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos fechando aqui a nossa mensagem pelo YouTube e vamos continuar aqui no Facebook. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.